Meus amigos, mais um vídeo daqueles que são os melhores do ano. Por falarmos de coisas que são ruins, o vídeo se torna um vídeo bom. É verdade, esse é um dos melhores, piores vídeos do ano. Vamos junto com a gente fazer uma utilidade pública e prevenir vocês de gastar o seu tempo precioso e escasso falando das piores séries de 2019. Porque série ruim é diferente de filme ruim, que até dá pra aguentar. Série ruim é difícil. Filme até ruim é o um final. errinho. Série ruim é um erraço. Como não podia faltar uma daquelas sitcoms clichês, a série Fame ficou entre as maiores decepções do ano. Eu fiquei muito decepcionado. Ela é meio fã. Meu Fame. A comédia é protagonizada pela Clem, que vive uma vida perfeita com o noivo, até a chegada da minha irmã e reaproximação do pai ausente. A premissa não é original e lembra várias outras séries do tipo, mas isso não seria um grande problema se o humor da série convencesse. Ou fizesse rir, né? She must have left it here. Oh, look. She tried to steal out an espresso machine. Infelizmente, esse não é o caso, sendo que Fan falha com piadas óbvias e desperdiça um elenco que é até interessante. E apesar de ter a Nina Dobrev de The Vampire Diaries, o marketing ruim não atraiu muito público, o que causou aí o cancelamento da sitcom depois de 13 episódios. Cada episódio é uma razão why. I think it's weird to be taking advice from someone who's wearing an invisible hat. As séries com os famosos casos da semana sempre tiveram espaço com o público, por ser, na teoria, um formato fácil de digerir. Por causa disso, existem várias tentativas de emplacar sucessos do tipo, mas sempre aparece algum fracasso, como Bluff City Law. O drama jurídico acompanha o pai e filha que voltam a trabalhar juntos depois de se distanciarem, atuando em casos de direitos civis de todo tipo. The report you were getting thrown out was actually a study that suggests a link between green coat and non-Hodgkin's lymphoma. Pra não ser injusto, a série passa longe de ser uma tortura, mas não apresenta nada de novo e fica naquele mais ou menos, mais do pra mesmo. menos. Mais do mesmo. Aquele mais ou menos, mais pra menos do que pra mais, eu ia dizer. E deixa eu te falar uma coisa. Você apresentou um elemento novo que é uma jarra. Para as pessoas saberem que comer pipoca sem tomar água E pra saber o que tem no copo também. quase impossível, gente. Os diálogos também não ajudam, sendo expositivos ao máximo e tirando toda a sutileza que poderia ser trabalhada aos poucos. E se a parte jurídica não funciona muito bem, dá pra dizer o mesmo do foco dramático com a relação familiar, sendo meio difícil de engolir. Você pode fazer um caso jurídico relevante que é processar a série pra fazer você perder o seu tempo. É tipo um Dr. House, mas em vez de operação, são contratos. Em vez de bisturi, são canetas. E são processos. Processos. E martelinhos de ordem. My daughter doesn't always know when someone's trying to do her kindness. $200K is all I can give without a mayor firm shutting me down. Fazer remake sempre é uma tarefa... Nossa, comi um bagulho estragadão. chamado milho. Fazer remake sempre é uma tarefa arriscada, ainda mais quando se trata de um clássico cheio de fãs até hoje, como Cavaleiro do Zodíaco. Não mexe no Cavaleiros! Mesmo assim, isso não impediu a Toei Animation de investir numa versão em computação gráfica que foi bem controversa. Uma parte do público não gostou e a outra odiou. Foi isso. Causou mesmo, divisão entre Exatamente. o público. Não, tô brincando. Pra esclarecer uma coisa aqui, a Netflix só distribui essa animação. Então ela ainda é comandada pelo mesmo estúdio do anime. Você entendeu? O próprio pessoal, Tô limpando pessoal sua que mão de fez... sal aqui, tô lavando minhas mãos. Isso ainda mais triste considerando que eles só se preocupam em deixar a história com um cara mais ocidental pra ganhar o público em países como os Estados Unidos. E não ganham. Parceiro, sabia que era você. E aí? Passa $1. Por conta disso, a alma, ou o cosmo, de Cavaleiro do Zodíaco, se perdeu totalmente na tentativa de deixar as coisas mais atuais. E se isso não fosse bastante, galera, os caras erraram feio ao transformar o Shun numa mulher, numa tentativa problemática de representatividade. Isso porque escolheram logo o personagem mais sensível e que sempre sofreu preconceito do público, como se essas características não pudessem existir em alguém do sexo masculino. Então, pegam essa pessoa e fazem ele mulher. Todos que assistiram aquele vídeo viram isso. Você pode ser um dos escolhidos. Eu prefiro evitar isso. Passando para outra série com casos semanais, The Code também falhou na missão de prender o público, em cada episódio. O drama acompanhou os advogados do Corpo de Fuzileiros Navais atuando em situações de tirar o fôlego. Ou pelo menos é que deveria ser assim, né? Mesmo com esse pano de fundo legal, a história não se aprofunda em nada e muitas vezes tem até um tom mais alegre em vez da seriedade do tema proposto. Department head and nominal superior officer is comfortable with that? Assuming that the major as my... Granted. Também vale citar que The Code passou por problemas de produção a ponto do episódio piloto precisar ser refilmado
cancelado e trocar atores principais. Tudo isso, galera, contribuiu pro resultado da série, que também não empolgou o público e foi cancelada ainda no primeiro ano. Triste. Jason helped me find this. I'm here because of him. I'm a lawyer because of him. Outra série que não vai passar da primeira temporada é The Village, um drama familiar que é distribuído pelo canal NBC. That's it. Like you're turning ice cream with your body. Que pena, né, pessoal? A produção, ela segue os moradores de um prédio no Brooklyn, aqui, no Brooklyn. O Brooklyn aqui é parecido. Onde todos são próximos e vivem seus problemas pessoais em conjunto. A série se perde procurando fazer o público chorar o tempo todo. Pra quem conhece, fica escancarada a tentativa de repetir o sucesso de This Is Us, mas o criador de The Village deve ter pensado que as lágrimas seriam bastante. É tanta desgraça acontecendo que a série não consegue dar conta de tudo, ficando aquele tom meio água com açúcar, reforçado pela trilha sonora que é super melodramática, fica tentando traduzir novela as coisas. mexicana. Novela Osh Miniguines. Os fãs podem até ficar bravos agora com a gente, mas a gente não pode deixar de esquecer de falar, não pode nunca mais de falar, porque isso é 30 Reasons Why, como uma das piores séries do ano. Se você gostou, eu vou te deixar a caixa postal pra você mandar uma carta pra gente. É ruim, gente. Aceita. Eu gosto de muita coisa ruim também. E eu sei que é ruim. Você gosta de couve-flor? Gosto. É um brócolis que caiu na Cândida, sabia? Você tem uma perspectiva inusitada do mundo, né, cara? Uma visão única. How do you know? I can't tell you that. You have to listen. Esse é um dos maiores exemplos de como a produção pode ser esticada até não render mais nada, não ter assunto e mesmo assim continuar existindo. A nova temporada segue as consequências do assassinato do Bryce e expõe outros problemas na escola, mas de forma inconsequente. Cara, inclusive é engraçado porque a inconsequência da série virou tipo a marca registrada, sabe? Que tema aí que dá merda que a gente vai mostrar de um jeito totalmente sem responsabilidade. Aliás, a tentativa de humanizar esse personagem depois dele ser retratado como mal encarnado simplesmente não funciona. E diferente das séries como Riverdale, ela se leva muito a sério, sem ter maturidade pra isso, que tem deixado o roteiro cada vez mais cafona. Pra piorar, o texto é cheio de forçações de barra, como a intrusão da nova personagem Annie em todos os assuntos. That is some violent redecorating. Mas como os realizadores estão comprometidos com o quê? O dinheiro. A série foi renovada para a 4ª temporada, se distanciando muito da proposta original. Tem que mudar o nome, né? Isso, 15 motivos. Do I need a lawyer? No. Oh, this isn't any kind of criminal investigation. As of last month. Yeah, so you don't even need a parent here. Outra série da Netflix que é bem irresponsável com os assuntos que são tratados é Insatiable, que surpreendeu ao ter uma 2ª temporada depois da onda de críticas negativas absurda. É quase uma tsunami mesmo. Apesar de ser melhor do que o seu primeiro ano, focar mais no ambiente dos concursos de beleza e explorar as tramas de cada participante, a série volta a falhar por exagero. You think that me trying to kidnap Roxy, hola, but getting kidnapped first, and killing Stella Rose, and then killing Christian, that was all fate? Na nova temporada, a protagonista, além de chata, agora vira uma assassina hipócrita que vive dando desculpas sobre suas atitudes supostamente motivadas pela sua vida ruim. Sem contar as piadas polêmicas, né? Que parece que eles fazem isso apenas pra essa intenção, sem gerar algum tipo de pensamento crítico, tipo, é só pra ser polêmico. I wanted to tell them the truth. That my relationship with food was messed up. That I hated myself now more than ever. That I wanted to eat right there on that stage. Almost Family foi a aposta da Fox pros dramas de 2019. E apesar da emissora contar com bons títulos no gênero, como This Is Us, não se pode dizer o mesmo desse. Na história, um médico é acusado de doar o próprio esperma para a maioria das suas clientes de fertilização, fazendo com que várias crianças sejam meio-irmãs entre si. Essa história é real, é baseada em uma história real, que é o cara que teve esperma. 50 filhos, ele era dono de uma clínica de fertilização. Não, calma aí, esse é o Catra, ele morreu e acho que é chato ficar falando dele. E apesar da ideia legal, a série falha ao explorar o drama que deveria cercar essa situação e a fúria feminina que se levanta contra o doutor. Em vez disso, os criadores entregam um drama casual barato, que foca mais nos conflitos familiares de maneira bem rasa do que na gravidade do crime que o cara cometeu, né? E se for parar pra pensar, isso é até mesmo irresponsável, já que deixa em aberto as questões psicológicas que um trauma como esse causaria, como se fosse um problema simples. Ah, todo mundo é irmão, que engraçado essa situação cômica. You could be a phenomenal doctor. You're as smart as I am, you're twice as caring. LA Finest contou com a nostalgia dos anos 90 ao fazer um spin-off da comédia de ação assinada pelo Michael Bay,
os Bad Boys. Apesar do apelo, a série falha no quesito carisma e acabou sendo mais uma decepção pros fãs que esperavam algo diferente com o novo filme em 2020. Na trama, uma ex-agente do DEA recomeça sua vida como detetive na polícia de Los Angeles e vira parceira de uma mãe que considera o estilo de vida da colega bem inadequado. Além da semelhança enorme com Máquina Mortífera, essa diferença entre as personagens não funciona pro timing cômico dessa série, considerada sem graça pela crítica. Isso sem contar as reclamações por conta dos diálogos que são muito expositivos, ou seja, quando o diálogo ele fala o que vai acontecer na cena. Explicando tudo. E também jargões bobos, clichês, várias coisinhas que o roteiro entrega que não são tão legais. Why you giving them on grief? Because you made us chase you, jackass. My people were born to run. I have an obligation to flee. All right, your fake ass Jamaican accent is getting on my damn nerves. E apesar do rostinho famoso da Jessica Alba, a temporada não foi recorde de audiência, mas teve o suficiente para conquistar a segunda, que ainda não tem data de estreia. Burning down Club Cirque secrets. Was that really your only option? Yeah, it felt pretty solid at the time, actually. The Island é uma das superproduções da Netflix que estrearam em 2019, mas muito provavelmente não vai ter uma continuação. Talvez você nem tenha ouvido falar, né? Pois é. É Lost sem avião. A trama, que é um tanto quanto familiar, conta a história de desconhecidos que acordam numa ilha deserta sem memória e precisam sobreviver àquele ambiente hostil. É o Lost sem o avião. É o Lost que aconteceu no leste. Eles acordam, só que não tem um avião, é mais barato pra fazer. É, não tem que explodir nada. What are you waiting for? I want to explain. Explain what? That I know what you're feeling. Apesar das semelhanças com Lost sem o avião, não dá pra falar o mesmo da qualidade, já que a série fala em tudo, a começar pelos personagens, os diálogos horríveis, mano, é a série da Record, Mutantes da Record. Mutantes vai ficar ofendido. Com Lost, é verdade. Não ofende Mutantes. Nossa, que isso? Ai, que susto. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Também fica parecendo que a equipe não tinha o conhecimento técnico necessário pra fazer esse tipo de produção e daí acabaram indo longe demais. Tipo assim, estamos com uma ambição incrível, aí não conseguiram. E os plot twists ainda subestimam a inteligência do público com a descoberta daquilo ser uma simulação virtual, sendo que o trocadilho do título e até o pôster já entrega o teor tecnológico. Tem a menininha lá que é a bonitona do time, mano, é horroroso. E é tudo uma simulação. É Lost, pelados e largados e pelados. Pelados e largados na tecnologia do baile. É de férias com a ex na ilha. Let me ask you something. You wanna go up to the cliffs today? Just wanna see what's up there. It's dangerous. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo. Se você ficou ofendido que você gosta da série que a gente falou, tudo bem, né, Bruno? A gente se importa um pouco. Não, eu não me importo. Um beijo pra vocês. Um bom ano também. Esse ano foi excelente pra gente. Espero que ano que vem continue nos assistindo. Não vou prometer nada, mas vai bombar. Digo que vai bombar. Nós inauguramos o podcast do Pipocando, que é o Pipocast, onde a gente fala de temas incríveis aqui, que desse canal maravilhoso. Bruno, convida as pessoas pro podcast. Dá um pulo lá, galera. O Box tá em silêncio aqui porque ele tá guardando a voz dele pro podcast, que é 1 hora de conversa, você vai ouvir muita coisa legal, a gente fala de tudo. Acesse, porque a gente precisa disso, pro podcast continuar vivo. Vai lá. Se você acha que aqui a gente parece burro, no podcast você vai ter certeza.